E esse papo de rede social de que Caio Jorge estaria se poupando no Campeonato Brasileiro para ter a oportunidade de, no meio do ano, ser negociado com o Flamengo? Só para lembrar, Caio Jorge tem 6 partidas no Campeonato Nacional e o limite para transferência de atleta de um clube da Série A para outro é de 12 jogos. Fez 13 ou mais e você não pode mais defender um outro time da primeira divisão. Pois bem, quero contar que o Caio Jorge não enfrentou o Red Bull Bragantino no fim de semana porque tem uma série de problemas. O mais grave deles, problema no pubis, que o impediu de atuar em algumas partidas nessa temporada. No Campeonato Mineiro, para tentar ajudar o Cruzeiro a ser campeão, Caio Jorge chegou a jogar com infiltração e foi por mais de uma partida. Dentro do Cruzeiro existe a convicção de que a forma como o Fábio Maceredian, preparador físico da comissão técnica de Tite, foi o grande responsável por agravar essa lesão do Caio Jorge. Desde a saída do Tite e a chegada do Arthur Jorge, há um tratamento mais conservador, mais cauteloso, cuidadoso, para que o Caio Jorge possa se recuperar e jogar de forma saudável, sem a necessidade de intervenções ou infiltrações. KJ garante, assim como o Cruzeiro, que não há nenhuma chance de negociação com o Flamengo na metade da temporada. Se for para sair, o Cruzeiro vai dar preferência para clubes do exterior por propostas superiores aos 35 milhões de euros oferecidos pelo Flamengo na última janela de transferências. KJ que soma 14 jogos e 9 gols em 2026. Pois é, Léo Campos, eu confesso que hoje eu dei uma baqueada. Eu esperava vir aqui pro Mineirão, mais uma vitória, né? Ia ficar muito bem nesse grupo D da Copa Libertadores. Era estádio cheio contra o Grêmio, agora tem que remar tudo de novo. Esse grupo aí, ele consegue transformar algumas coisas que, na teoria, são fáceis em frustração, em decepção, em vergonha. Com todo respeito à Universidade Católica, mas no jogo de Libertadores com quase 45 mil torcedores, você perder da forma como perdeu aqui, é mais uma vergonha que consegue entregar ao seu torcedor esse grupo de jogadores. Então, hoje eu dei uma baqueada e agora é começar de novo lá no sábado diante da equipe do Grêmio. Mas acrescentando aí a tudo que o Valu disse, o Pedro, você, o pessoal aí do chat, eu entendo perfeitamente o Arthur Jorge, é o grupo que ele tem, ele não pode simplesmente largar todo mundo. Mas o que aconteceu e vem acontecendo em determinados jogos estão dando um sinal para ele de que vai sofrer mais do que precisa se algumas das opções forem as escolhidas. Então, muita gente até falou aí no chat, você não colocou o Matheus Cunha. Gente, ele tinha acabado de responder sobre o goleiro. E acho que a resposta dele também, o Matheus Cunha, não sei se começa sábado. Pela resposta, e se o Arthur Jorge estiver preocupado como foi a resposta que ele deu, é hora de mudar o goleiro. O Otávio pode acontecer a mesma coisa, mas você morrer sem tentar, não dá. E o Matheus Cunha não vai sair do lugar mais, gente. Isso aí tá mais do que provado. Ele não vai ser o Neuer nesses 13 jogos que restam para o Cruzeiro não ter que contratar um goleiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro vai contratar um goleiro e precisa contratar um goleiro. E concordo aí quando vocês falaram sobre... Mas é que tudo que vai no gol vira gol, gente. A Católica deu 4 chutes no gol. 2 foram gol. E os outros 2 eu nem lembro. Acho que teve um que ele deu escanteio também, que ele foi bem mais ou menos. Um chute que eu acho que é até pra fora. O primeiro escanteio que foi na trave. E a outra defesa, eu nem sei. Então, não tem como ninguém ter confiança num goleiro em que tudo que vai entra. E essa que é a verdade. Aí vem o Matheus Cunha pra entrevista aí, pra completar o show de horror que tá no gol do Cruzeiro. Uma entrevista totalmente descolada da realidade. Você se desculpar, assumir que não tá bem, que realmente, tudo que tá indo, tá virando gol. Gente, o Cruzeiro é uma peneira. E só não tá acontecendo mais gol porque os times ainda não estão ligados de que se chutar, pode ser até no meio do gol, dependendo vai entrar. É uma situação que preocupa demais. Eu espero, respeitando aí o atleta, eu acho que a gente tem que respeitar também, mas acima de tudo tá o Cruzeiro, né? E acima de tudo tá vencer jogo. E o Cruzeiro tá sofrendo para vencer jogo porque toma gol todo jogo. Bola defensável, bola não defensável, bola não sei o quê, é tudo. Cruza na área, vira perigo. É o tempo inteiro, é insegurança total.
E aí, quando eu falo na pergunta lá pro Arthur Jorge, o William, gente, ele entrou fazendo o mesmo que ele faz, abandonando a marcação no cara. O cara passa na frente dele, não estava impedido. O Vidalba estava dormindo lá na linha, o William também estava dando condição, então não tinha impedimento no lance. E os caras cochilaram. Aí a bola vai, o Matheus Cunha vai todo estabanado ali pro lance, ela passa debaixo da perna, sabe? É tudo que tá indo, tá entrando. A cabeçada foi forte, foi no meio do gol. Acho que ele pulou atrasado também, então é cansativo, é cansativo. O William, ele não pode ser a terceira opção não, ele tem que ser a opção de ficar no banco lá e não entrar. Porque sempre que entra, vai estar envolvido em algum lance. A gente tá falando aí de três rodadas atrás, o gol lá em São Paulo. Aí volta agora, tá lá cochilando na linha, abandonando marcação e torcendo para outros goleiros até salvaram a pele, né? Mas esse aí não tá salvando nem ele, vai salvar os outros, não vai ter como. Não vai ter como. E o Chico da Costa quando entra, gente, que o Arthur Jorge também já, eu achei que contra o Red Bull Bragantino ele tinha sacado ali que não dava, né? Para ser opção mais, entrou o Bruno Rodrigues lá, mas aí até beleza, tem 10 minutos ali. E aí quando o Chico entra, ele fica fazendo o sinal lá, cruza na área. Falei assim, meu Deus, vai vir, né? Vai cruzar na área e o Ibrahimovic, o Cristiano Ronaldo saltando 3 metros, vai mandar lá dentro. Veio uma bola, ele cabeceou ela mais alto que a máfia azul lá no setor amarelo superior. Então, tem umas coisas no Cruzeiro que cansam, O Arthur Jorge, infelizmente, ele não pode abrir mão da maioria neste momento. Mas eu espero que no meio do ano venha uma reformulação aí mais do que a gente espera. Tem muito jogador que não dá mais, né, gente? Não dá. O senhor William aí, sempre que entra, é essas entregadas aí que ninguém aguenta mais. É cansativo. Eu saio daqui parecendo que eu briguei com umas 500 pessoas aí. Imagina o torcedor que vai trabalhar amanhã cedo, faz um esforço absurdo para estar aqui no Mineirão. Que ciclo que não sai, não tem paz. E vai e volta e a mesma coisa. Perder para a Católica em pleno Mineirão. Não é um resultado... o futebol... O Boca não vai perder. Outros grandes clubes aí da Libertadores não vão perder. Por que o Cruzeiro tem que perder? É cansativo, Léo Campos. Eu espero que sábado... E o Arthur Jorge, talvez a deixa para ele seja... Ele encontrou ali 11 já. Vai ter que ir com eles até a parada para a Copa. E fazendo um esforço aí muito grande do Departamento de Saúde e Performance para dar condição. Porque se tiver que rodar 3 ou 4, todos que entraram foram muito abaixo. Muito. O Cauã Moraes fez um primeiro tempo ruim. Mas aí o que entra consegue ser ainda pior. O Vidalba foi muito mal na vaga do Jonathan. O Matheus Henrique, que falou lá na zona mista, muito mal, mas muito mal mesmo. E aí as alterações. O Wanderson. Nossa, Deus, que força para correr num jogo, gente. E a melhor jogada dele foi quando ele deu um tapa, eu falei, agora vai. Ele caiu lá na placa, lá, embolou com a bola, não cruzou, não fez nada. Então, tem muito jogador aí abaixo da crítica. E a gente, jogo após jogo, vai vendo esse povo aí desempenhando muito mal. Hoje, essa derrota aqui, repito, sei que ficou repetitivo aí, mas eu saio daqui do Mineirão baqueado. Eu tava achando que o cenário hoje seria de uma paz, 6 pontos em 6 possíveis, pegando o Grêmio no sábado, e agora o choque de realidade veio mais rápido do que eu imaginava, viu, Léo Campos? Não só o resultado, mas a atuação do Cruzeiro também, que deixou a desejar no Mineirão, Mineirão cheio, e o Cruzeiro que hoje precisou trocar algumas peças e o futebol desapareceu. Ô, Valu, as alterações foram predominantes, assim, na justificativa para o resultado? Elas têm que entrar também na justificativa, né, Léo? Foi uma equipe que sofreu bastante, a gente está vendo, né? Tivemos 2 laterais, por exemplo, para pegar um setor, tivemos 2 laterais em 2 tempos distintos. Nenhum foi capaz de fazer uma meia partida do Fagner, que se não ficou nem no banco, a gente imagina o desgaste, né? Então não foi porque o Arthur Jorge, né? Tem gente que acha que o Arthur Jorge escalou esse time porque ele quis, diante da Universidade Católica. Não, porque é o 5º jogo, existem contextos, né?
Com certeza, se fisicamente ele pudesse, ele gostaria de repetir novamente. O Fagner na lateral direita, o Jonathan Jesus na zaga pelo lado esquerdo, o Lucas Silva de início. Tá claro que o Romero ainda não reúne condições para vir para o jogo, porque começou a treinar há pouco tempo com o grupo. Tá claro, alguém acha que é o Arthur Jorge já inventando. Não é essa a situação. O Arroio, que não entrou bem, é verdade, mas não começou o jogo por conta de um desgaste, né? E começou o Wanderson, aliás, Arthur Jorge depois de hoje, né? E mais uma vez, né, entra o contexto, né? A gente vê agora no final, parece que qualquer goleiro que pega uma bola que não é tão fácil assim contra o Cruzeiro, a gente fica olhando, né? Pô, é assim que então, ter um goleiro capaz de fazer alguma defesa mediana. Ninguém tá falando fazer milagre não, tá, pessoal? Defesas medianas. Entre outros, né, Léo? Foi muito ruim a atuação do time como um todo, que começou bem ali aos 7 minutos e só. Não é uma grande equipe, a Católica, não é. Conseguiu fazer 2 gols com mérito em 2 bolas levantadas na área do Cruzeiro, uma onde todo mundo ficou olhando e o goleiro, a bola nem foi tão longe, mas não é capaz de fazer, né? Não consegue, o Matheus Cunha não consegue e não vai conseguir. Eu espero que a partir de de sábado, o Arthur Jorge entenda, como ele entendeu a situação do Chico da Costa, que voltou a aparecer hoje, depois de aparecer nos 3 primeiros jogos e não ir bem contra o Guayaquil. Ele não vai bem, ele nem aparece no campo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Hoje, provavelmente, foi a necessidade também, né? Eu tenho certeza que o Arthur Jorge não gostaria de colocar o Chico da Costa. Mas aí, ó, palmas, tem que bater palmas. Palmas para quem achou que o elenco do Cruzeiro era o suficiente para ir até a Copa do Mundo. Este elenco aí é condecorado como um dos melhores da América do Sul, né? E que quando você tira 4 jogadores, não foi capaz de vencer a equipe da Universidade Católica, que é uma equipe modesta, tá? Bem modesta. É uma equipe que o Cruzeiro deveria ter conseguido vencer naturalmente, mesmo com essas alterações. Aliás, né? Mais uma vez, falar do pseudo Matheus Henrique, porque esse é o cara que a gente vê no Cruzeiro, né? O hipotético Matheus Henrique, o improvável Matheus Henrique, que mais uma vez saiu de campo sem ajudar, mais uma vez. Enquanto esteve no campo, ele acabava ficando invisível entre os marcadores. Então, essa situação, Léo, um time que não conseguiu coletivamente, vi o Matheus Pereira e o Gerson tentando fazer com que esse time jogasse, o Christian, né? Muita luta, o Christian desarma, o Christian aparece pelo lado esquerdo, o Christian, quando você assusta, mesmo tendo um Chico da Costa dentro da área, quem aparece para cabecear é ele. O William, mais uma vez, no lance do gol, né, William? É melhor levantar o braço do que acompanhar o jogador. Olha, Léo, a gente está falando de nomes, e sabe o que, assim, eu lamento muito? Esses nomes todos que eu falei aqui, que foram mal, mais uma vez, porque quando a gente fala do William, a gente tem que abrir, mais uma vez o William indo mal. O Arthur Jorge vai precisar de utilizar esses jogadores até a parada da Copa do Mundo de 2026. Repito, porque lá no começo do ano, entenderam que o elenco estava maravilhoso. Entenderam que, porque quando você fala que não precisa de ir ao mercado, você entende que não há carências, que não há desequilíbrio. Então, é isso. É uma derrota muito ruim para o Cruzeiro. O Cruzeiro perde uma chance de vencer e de ficar numa situação excelente no grupo. O Cruzeiro, com essa derrota, ele convida a Católica. Fala assim, ó, bem-vinda de volta a Libertadores. Estamos no grupo D. O Boca Juniors tem 6, eu tenho 3 e você tem 3 agora. E o Barcelona tem 0 pontos. Lembrando, né, o próximo jogo do Cruzeiro pela Libertadores é contra o Boca Juniors e é muito ruim. É muito ruim, mais uma vez, falar das mesmas coisas. E espero, repito, mais uma vez, Arthur Jorge, eu falei que o jogo contra o Red Bull Bragantino havia sido o limite do Matheus Cunha. Hoje o limite foi excedido. Não dá mais para o Matheus Cunha iniciar partidas como titular do Cruzeiro. Ponto. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.